A arte e a cultura são suas aliadas, mas muitos não querem que você perceba isso. Você já parou para imaginar como seria um mundo sem música, sem livros, sem teatro, sem cinema, sem pinturas, sem poesia, sem histórias, sem artistas? Agora imagine algo ainda mais inquietante. Um mundo onde ninguém questiona nada, onde ninguém sonha diferente, onde ninguém desafia os poderosos, onde ninguém cria novas formas de enxergar a realidade. Parece assustador? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque a arte não serve apenas para entreter. A arte serve para libertar. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão atacada. Fique comigo até o final, porque vamos entender por que, em pleno século XXI, tantas pessoas ainda enxergam artistas, intelectuais e produtores culturais como inimigos. E mais importante, vamos descobrir por que a cultura pode ser uma das maiores ferramentas de defesa da democracia e da liberdade. Quando pensamos em arte, muitas vezes lembramos apenas do lazer, uma música para relaxar, uma peça de teatro para assistir no fim de semana, um romance para ler antes de dormir. Mas a arte sempre foi muito mais do que isso. Desde as pinturas rupestres até os grandes clássicos da literatura mundial, os seres humanos utilizam a arte para registrar sua existência, transmitir conhecimento, preservar memórias e questionar a sociedade. A cultura é a alma de um povo. É ela que conta quem fomos, quem somos e quem podemos nos tornar. Toda vez que um regime autoritário surge, uma das primeiras vítimas costuma ser justamente a arte. E isso não é coincidência. Ditaduras temem artistas, temem escritores, temem professores, temem atores, temem qualquer pessoa capaz de despertar reflexão, porque quem pensa faz perguntas. E quem faz perguntas nem sempre aceita obedecer. Mas aqui surge uma questão importante. Se a arte é tão essencial, por que tanta gente a despreza? Porque vemos nas redes sociais comentários dizendo que artistas não servem para nada. Porque alguns afirmam que precisamos de bombeiros, eletricistas e engenheiros, mas não precisamos de atores, músicos ou escritores. A resposta é simples: é uma falsa escolha. A sociedade precisa de todos. Precisamos de médicos, de pedreiros, de motoristas, de agricultor, do professor, do eletricista e também do artista. Uma sociedade equilibrada não vive apenas de infraestrutura, ela também vive de significado, de identidade, de imaginação, de emoções. Sem cultura, podemos até sobreviver, mas dificilmente viveremos plenamente. E aqui chegamos a um ponto delicado. Ao longo da história, diversos movimentos autoritários tentaram afastar as pessoas da arte. Não porque ela seja perigosa, mas porque ela incentiva o pensamento crítico. Quando alguém lê um romance, conhece outras perspectivas. Quando assiste a uma peça teatral, entra em contato com conflitos humanos e complexos. Quando escuta uma música, muitas vezes reflete sobre sua própria vida. A arte amplia horizontes, e horizontes ampliados dificultam a manipulação. Por isso, frequentemente vemos campanhas para desacreditar artistas, intelectuais e cientistas. O objetivo nem sempre é destruir a arte diretamente. Às vezes basta fazer com que ela pareça inútil, supérflua, desnecessária. E quando a população passa a acreditar nisso, a cultura perde espaço. Mas espere, porque existe uma contradição curiosa nessa história. Muitas pessoas defendem discursos extremamente moralistas, enquanto ignoram problemas reais presentes dentro da própria sociedade. Escândalos familiares, violência doméstica, abusos, crimes ocultos, tudo isso existe em todas as classes sociais, nos bairros ricos, nos bairros pobres, nas periferias, nos condomínios de luxo. A diferença, muitas vezes, está apenas na visibilidade. Enquanto alguns casos ganham manchetes, outros permanecem escondidos atrás das aparências. E é justamente a arte que frequentemente tem coragem de mostrar aquilo que muita gente prefere não enxergar. O teatro faz isso, a literatura faz isso, o cinema faz isso.
Eles colocam luz onde alguns desejam manter sombras. E aqui está uma das maiores forças da cultura. Ela nos obriga a olhar para a realidade, mesmo quando essa realidade é desconfortável. Grandes dramaturgos fizeram isso, grandes romancistas fizeram isso, grandes cineastas fizeram isso. Eles mostraram hipocrisias sociais, desigualdades, preconceitos, contradições humanas. E graças a essas obras, gerações inteiras passaram a enxergar o mundo de forma diferente. Imagine se essas vozes tivessem sido silenciadas. Quantos avanços sociais jamais teriam acontecido? Quantas injustiças permaneceriam invisíveis? Agora quero que você reflita sobre outra questão. Por que tantos jovens são incentivados a não pensar criticamente? Por que algumas lideranças preferem seguidores obedientes a cidadãos questionadores? Porque pensar exige autonomia. E autonomia assusta quem deseja controlar. Uma população que lê, que frequenta teatros, que valoriza a cultura, que consome conhecimento, torna-se menos vulnerável à manipulação. E isso vale para qualquer ideologia, para qualquer grupo político, para qualquer forma de poder. O pensamento crítico não pertence a um lado, pertence à liberdade. Mas atenção, defender a cultura não significa atacar empresários ou empreendedores. Muito pelo contrário. Uma sociedade saudável precisa de iniciativa econômica, precisa de empresas, precisa de investimento, precisa de produção, mas também precisa de trabalhadores valorizados, precisa de educação, precisa de criatividade, precisa de arte, porque riqueza econômica sem riqueza cultural produz uma sociedade materialmente forte, mas espiritualmente empobrecida. E nenhuma nação alcança verdadeira grandeza ignorando sua cultura. Chegando ao final deste episódio, vale lembrar algo fundamental. Os povos mais admirados da história não são lembrados apenas por seus exércitos, nem por suas fortunas, nem por seus governantes. São lembrados por suas obras, por seus artistas, por seus escritores, por seus músicos, por seus dramaturgos, por sua produção cultural. É a arte que atravessa os séculos. É a cultura que mantém viva a memória coletiva. É ela que revela a alma de uma nação. Por isso, quando alguém disser que a arte não serve para nada, lembre-se de uma pergunta simples. Quem seríamos nós sem as histórias que contamos? Sem as músicas que cantamos? Sem os livros que lemos? Sem as peças que encenamos? Sem a cultura que herdamos? Talvez a resposta seja justamente esta. Sem arte, seríamos apenas uma multidão sobrevivendo. Com arte, nos tornamos verdadeiramente humanos. Eu sou José Maria Rodrigues e esta foi mais uma edição do Rapidinhas do Teatro. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários qual obra de arte mudou sua forma de enxergar o mundo. Até o próximo episódio.